Olá, começamos mais um programa, O Despertar da Consciência, com base neste livro aqui, ó, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os pensamentos. Tudo bem, seu Sebastião? Agora melhor, na velocidade do pensamento, que é mais rápido que a luz, passou uma semana, né? Aqui pela TV Mundo Maior, gratidão eterna ao telespectador que nos dá essa oportunidade, a Deus que nos concedeu a vida, e aqui estamos para falar desse moço chamado pensamento, a chave de nossa mente, o segredo de nossa evolução. É verdade. Vamos saber então como anda o nosso pensamento, ou como ele tem que andar, né? Para começar, o que é o pensamento? Nós poderíamos dizer, em sentido profundo, o espírito, a individualidade, o Deus interno, ele não pensa. Só para complicar, assim, já para logo de cara a gente É verdade. Ele intui, ele é. Aí, quando nós expressamos a nossa consciência, porque é a vontade que aciona esse potencial inicialmente, e quando a vontade se acerca da mente, que é uma emanação dessa consciência, é na mente que esta vontade, esse desejo secreto do espírito expressado, é que transforma-se em pensamentos. E a partir deste laboratório mental, é que o pensamento, assessorado pela inteligência, tanto intelectiva, emotiva ou espiritual, e pela imaginação, que é a nossa capacidade de criar, e baseado em nosso banco de dados, as informações que já detemos, e as informações que estão no cosmos, é que nós vamos usar também um mecanismo que nós chamamos de oração para enriquecê-lo ou para manifestá-lo em qualquer frequência. Mas em sentido profundo, o pensamento é uma expressão, um potencial da consciência. O laboratório mental, a mente, vamos falar assim, é o nosso campo de atuação. Por meio dos pensamentos, nós vamos criar alguma coisa. A intenção também é um estado desse universo. A projeção e depois o resultado. Então nós temos o potencial vindo da consciência, o laboratório, a mente, potencial, o pensamento, o laboratório, a mente, temos a intenção de criar alguma coisa, a interação com a matéria mental que está em torno, ou nós podemos criá-la a partir do que temos, e depois os resultados. No mínimo, 5 vertentes desse pensamento, conforme nós colocamos também no capítulo 7 do livro. Sebastião, é comum, no decorrer dos dias, a gente fazer vibrações pelo nosso trabalho, pela nossa vida, por alguém querido. Essas vibrações, elas são os nossos pensamentos? Poderíamos dizer que até certo ponto, pensamentos enriquecidos pelas intenções, porque se eu estou criando um estado vibracional, porque a oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente, como já dizia André Luiz. Ela é vibração, é energia, é poder. Então, quando nós queremos expressar alguma coisa na direção de algo, de alguém, nós vamos trazer de nossa consciência o valor a ser expressado diante daquilo que nos propomos. Esse valor expressado é que vai transformar-se em pensamentos que eu vou começar a visualizar a pessoa, a situação como eu gostaria que se tornasse. E onde eu estou pensando, está esse pensamento, está a minha consciência também. A intenção, os sentimentos, as emoções, os desejos, vai enriquecer esse conteúdo para que ele se transforme num bálsamo que conforta, que consola, ou em palavras verbalizadas ou não, que esclarece, que ilumina, que desperta, ou em apoios, forças vitais da bioenergia, para revitalizar, para estimular, para encorajar aquilo que nós queremos ou a pessoa a quem direcionamos. Então, o pensamento em si, nesse sentido, pode ser uma substância que criamos e emanamos na direção de algo ou de alguém, ou nós, presente na cena, abraçando pessoalmente a pessoa, a situação em si. Esses pensamentos, eles podem alterar o nosso campo vibracional? Ele já começa alterando a nossa própria estrutura. E agora já começamos a misturar um tempero a mais nos pensamentos, como nós falamos no programa passado, porque são os elementais que vai dar forma e função
a toda essa maquinária que nós vamos usar. E quando nós começamos a pensar, o primeiro ser que começa a ser reorganizado é o nosso universo mental. Porque ao expressar a vontade, a consciência por meio dos pensamentos, nós começamos a reorganizar a nossa própria mente, dependendo do teor vibracional do pensamento, se harmonioso, ou a complicar a nossa vida mental, se for desarmônico ou desditoso. E a partir desse momento que eu penso em algo harmonioso, se a mente estiver um pouco desajustada ou em desalinho, ela já começa a se reorganizar. E a oração é um dos mais belos mecanismos para que isso se dê, porque a oração eu vou buscar na minha essência consciencial algo para que eu possa reorganizar a situação. É o eu menor, a personalidade, por meio da intuição da oração entrando no eu maior, que é no Deus ou no Cristo interno. Então, pela oração eu mergulho na minha consciência a nível de Cristo interno, a nível de Deus interno, e pela intuição eu trago ao cenário mental, ao campo do raciocínio, ao campo da razão, as informações que eu necessito. Se eu não encontrá-las no meu universo, eu projeto para o cosmos essa intenção por meio da prece e vou buscar noutras fontes de informação, em outras mentes, em outros luminares, aquilo que possa nortear aquilo que eu desejo ou que eu pretendo construir. Nós temos, ao mesmo tempo, o pensamento, o mecanismo, a intenção, o resultado, a matéria-prima, as forças orientadoras internas e externas. Quer dizer, nós temos uma infinidade de seres para mudar a partir dessa postura a nossa própria realidade e mudar o entorno na sequência. Sebastião, existe alguma diferença entre oração e prece? Para nós é uma diferença muito acentuada, embora até o cenário atual, até há pouquíssimo tempo, se percebia como uma coisa única. Mas já se acha nas informações de vários autores, e nós vamos detalhar isso melhor na segunda obra, porque nós vamos falar de o que é evangelho, que até então se pensava que era um livro, e nós percebemos que o evangelho é muito mais do que um livro. Depois, o que é oração, que até então pensávamos que oração e prece era a mesma coisa. O que é alimentação, bioenergia. Nós vamos trabalhar esses 4 assuntos. Então nós vemos que a oração é um mecanismo por meio do qual, como eu disse, eu vou mergulhar dentro do meu cenário, do meu patrimônio, e vou extrair o que eu já possuo. E a intuição é que vai trazer isso da minha consciência para o meu campo racional, que é o universo onde trabalha o pensamento, as emoções, a inteligência, a imaginação e etc. Agora, a prece, quando não acho no meu universo, e ela vem de presciência, eu vou saber na porta que eu vou bater. Se eu já sei que o espírito Joana de Ângeles tem a informação de como dialogar terna e amorosamente com meus órgãos, é na porta dela que eu vou bater com essa prece, que eu vou me conectar aos anjos, aos arcanjos, a esses luminares. Então nós vemos que essa sutil diferença entre hora de ação, quer dizer, eu preciso agir. A prece, presciência, eu preciso saber mais para agir mais adequadamente. Então eu vejo e diferencio para a gente poder começar a entender melhor. Porque Allan Kardec falou que prece é quando eu atuo sobre o seu perispírito, no caso da magnetização, da bioenergia, do passe, aí eu vou desagregar com este mecanismo o que está causando sofrimento ao teu universo e repatriá-lo. Mas pela oração nós vemos com outros autores que eu vou mergulhar dentro do meu universo e tentar reorganizar a minha própria realidade a partir dos meus potenciais. No livro o senhor comenta também sobre a lei suprema e o bem eterno. A lei suprema é o bem eterno? Exato, são nomes, são sinônimos que nós vamos usando, né? A lei suprema. Nós podemos falar simplesmente lei suprema, lei de amor, ou eterno bem ou bem eterno. Então, tudo é só para a gente não ficar repetindo as mesmas palavras, a gente vai criando sinônimos para falar da mesma coisa. O senhor fala também de energia mental. O que é essa energia mental? Ela é uma sequência daquilo que nós pensamos? Exatamente, nós podemos ver de 2 formas. A energia mental sou eu, a consciência que me expresso, e a partir do laboratório mental, essa essência que eu projeto, ou que eu emano para fora, ou que eu trago para fora,
eu transformo ela em matéria mental a partir do que eu já possuo, do que eu já tenho, ou eu posso interagir com o fluido universal que está fora, o fluido cósmico, e trazê-lo para dentro, gravar nele as minhas forças mentais e transformar essa matéria em matéria mental. Ou ainda posso atrair a matéria mental que alguém já pensou, que alguém já moldou, conforme a frequência que eu estou pensando, eu já posso trazê-la também pronta, a matéria mental já predisposta a obedecer aquilo que proponho, dependendo do que eu quero criar, daquilo que se pretende. E todo pensamento que nós temos, seja ele bom ou não, ele se concretiza? Isso é uma fatalidade, vai depender depois mudar a sua direção. E ainda tem um alerta do espírito Joana de Ângeles na obra Jesus e Vida. Não dá para se livrar do mais remoto pensamento. E Emmanuel fala que os nossos pensamentos vão tornar coisas tangíveis, visíveis, ponderáveis. E as palavras que são sequências, porque eu penso de novo, vou criando o pensamento. A aglutinação desses pensamentos formam as ideias. As emoções, os desejos enriquecem ou dá valor e vida a essas ideias. As palavras vão projetá-las como se fossem sementes. E as ações vão sedimentá-las. Quando eu penso, dependendo de como penso, onde eu penso eu já estou e já estou concretizando a situação ou a ação. Mesmo que eu não verbalize o que eu estou pensando, eu já realizei ações incontáveis só pelo ato de pensar. Então, o pensamento é o maior potencial no sentido de expressão, depois da vontade, para criarmos ou recriarmos uma realidade qualquer. Então, a vontade, a potência maior em se tratando dos potenciais do ser, e o pensamento, a sua expressão. Então, ela traz em si a essência do ser, a partir da mente, como eu disse, ela transforma-se em pensamentos, em ideias, em ação. Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho com mais pensamentos, não sai daí.